Boa noite, boa semana. Como você está? Tudo bem? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudar um tema tão especial da lição da Escola Sabatina. E como você bem lembra, estamos estudando o livro de Deuteronômio este trimestre, até o final de 2021, estudando a verdade presente em Deuteronômio. Mais uma vez estamos juntos agora para estudar a lição de número 9. Pois é, passou rápido. Rapidamente nós chegamos ao número 9 aqui da lição, desta lição tão especial de Deuteronômio. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado e tenho certeza que Deus tem trazido grandes bênçãos para a sua vida. O meu desejo é que Deus abençoe você, continue estando ao seu lado e que cada dia você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Eu queria te lembrar também, antes de nós entrarmos no tema desta semana, antes de trazermos aqui os dois convidados que estarão conosco, de te lembrar de curtir as nossas redes sociais, que durante nosso estudo você vai ver aí na sua tela. Mas aqui no YouTube, você que nos assiste no canal da Igreja Adventista do NASP Engenheiro Coelho, também no canal Adventistas Brasil, ou no canal Escola Sabatina Oficial, para você que nos assiste, se inscreva no canal que você está assistindo, ou se inscreva nos 3 canais. Também ative as notificações, escolha ali o sininho, para que você possa sempre receber o vídeo de maneira principal ali nos primeiros minutos em que ele for ao ar. Não deixe também de escrever um comentário e principalmente deixar o seu like aqui para nós. É um grande privilégio estarmos juntos. E eu gostaria de mandar um grande abraço aos irmãos ali do Jardim Soma, na cidade de Sumaré, onde recentemente, no último sábado à noite, tive o privilégio de estar ali compartilhando um tema da Palavra de Deus. Muito obrigado aos irmãos do Jardim Soma, da cidade de Sumaré. Mas eu quero trazer agora 2 convidados especiais que vão estar conosco compartilhando o tema dessa lição, da lição desta semana. Você sabe que estamos trabalhando em parceria com o SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. O SALT faz parte da Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo, a região administrativa de São Paulo, que nós chamamos de União Central Brasileira, e nós temos uma parceria com as instituições. Hoje não teremos ninguém do SALT, do seminário, mas trazemos 2 amigos aqui de uma outra instituição. Eu trago o pastor Bruno Ferreira e o pastor Gabriel Galvani, que são da nossa editora, da Unaspress. Unaspress, que começou como uma imprensa universitária, mas cresceu muito. Hoje ela é uma editora não só do NASP Campus Engenheiro Coelho, mas uma editora do NASP como um todo. Nós temos, vocês sabem, 3 campi, né? Nós temos o Campus 1, que é em São Paulo, o Campus 2, que fica aqui em Engenheiro Coelho, e o Campus 3, que fica na cidade de Hortolândia. E a Unaspress trabalha produzindo conteúdos também para aquilo que nós chamamos de um 4º campi, né? Ou um braço ali dos 3 campi, que é o EAD, a Educação Adventista à Distância. Então, a Unaspress, além de trabalhar na produção de materiais teológicos, também trabalha na produção de materiais didáticos. E eu trouxe aqui uma dupla da Unaspress. Vou começar apresentando o pastor Bruno Ferreira. Pastor Bruno Ferreira, ele é atualmente o gerente ali da Unaspress, trabalha junto ao pastor Rodrigo Foles, que é o diretor da editora, mas o pastor Bruno, ele trabalha ali como gerente, trabalha à frente das questões de projetos e de todas as outras áreas ali. Pastor Bruno, seja bem-vindo aqui. Trabalhamos 1 ano e meio juntos no Centro White, não é? 2018 e 2019. Desde então, eu sei que você tem servido nessa outra área. Muito obrigado pela presença. E aproveite, depois de dar a sua boa noite, fale um pouquinho hoje sobre a quem a Unaspress atende e qual o tamanho dos trabalhos da editora. Por favor, pastor. Muito bom, pastor Júlio, poder estar com vocês aqui nesse momento, também com o pastor Galvani, para olharmos um pouco sobre a temática do livro do Deuteronômio, né, o último livro que encerra ali o Pentateuco, importantíssimo para
consolidação das tradições judaicas, né, as tradições do Velho Testamento, veterotestamentárias. E é muito bom poder representar o Unaspres, né, junto com o pastor Gabriel Galvani aqui nesse momento. A Unaspres, ela iniciou, como você disse, como uma imprensa universitária, né, focada na produção e publicação de materiais acadêmicos específicos dos nossos docentes e alunos, e hoje a gente tem, né, a expansão do seu portfólio para a produção de materiais didáticos, né, nos últimos anos foram produzidas mais de 180 disciplinas, né, para o EAD. Nós temos também alguns materiais teológicos, principalmente materiais que tendem a trabalhar temas mais profundos das escrituras, né, tópicos da teologia que são importantes, né, para um estudioso da teologia, como a série da Arcon. Inclusive, o catálogo de teologia em si, né, o pastor Galvani é o responsável, então ele poderia dar detalhes, inclusive, sobre esse catálogo, né, o que corresponde a esse catálogo. E a gente tem também outros materiais produzidos em segmentos diferentes, né, um livro publicado nos últimos anos, bastante interessante na área de saúde, é o Arte de Pensar. A gente tem um portfólio riquíssimo, cartilhas, né, de orientações sobre saúde, produzida pelos mestrados, né, o mestrado de promoção da saúde que a gente tem no Campus São Paulo, cartilhas relacionadas à área de educação, produzidas pelo mestrado de educação. Então, o portfólio de materiais ele é muito, muito vasto, muito variado hoje, né? Ok, pastor Bruno, obrigado aí pela explicação, obrigado também por estar conosco aqui, e que Deus continue abençoando o seu trabalho. E também tenho aqui o pastor Gabriel Galvani, que é, como o pastor Bruno disse, responsável. O pastor Gabriel Galvani é editor na Unaspres, e ele é responsável pela linha dos livros teológicos, não é? Pastor Gabriel, nós somos contemporâneos aqui no colégio, ele se graduou 1 ano depois de mim, depois ele trabalhou um período na preceptoria e professor também de ensino religioso ali no Campus São Paulo, e desde 2019 ele está aqui na Unaspres atendendo a igreja nessa área. E o pastor Gabriel, ele veio para cá não sozinho, né? A sua esposa trabalha comigo ali diretamente, todos os dias, no Centro de Pesquisas Ellen White, junto também ao pastor Renato Stensel, a professora Maria Júlia, que é a nossa tradutora, é a nossa secretária, a nossa pesquisadora, e ela também trabalha, assim como o pastor Gabriel, nessa linha também editorial. Recentemente traduziu um livro para a editora CPB, não é? Um lançamento, Um Justo entre as Nações. Então, aí o casal que trabalha nessa linha da pesquisa já há muito tempo. E, pastor Gabriel, seja bem-vindo também aqui à lição da Escola Sabatina, não é? Temos irmãos de várias denominações assistindo, e que Deus abençoe você não só no seu trabalho aí, mas esta semana também aqui com a gente. Se quiser comentar um pouquinho também dessa área dos teológicos na Unaspres, acho que é muito interessante. Olá, é um prazer estar durante essa semana recapitulando a lição, né? Abordando um pouco dessa temática tão importante do livro de Deuteronômio. E quanto à nossa participação na editora, na área teológica, a editora hoje talvez fez o seu maior lançamento, também bastante esperado, que, como o pastor Bruno já comentou, que é a série da Arcon, né? Nós temos ali um calhamaço significativo com muitas boas informações para a igreja, né? E atualmente também a área dos livros teológicos, da linha teológica da Unaspres, está buscando reviver algumas obras que já não são mais publicadas, e também tem feito grandes parcerias com alguns de nossos professores, e algumas de suas pesquisas estão sendo agora preparadas para serem publicadas em formato de livro. Então aí nós estamos querendo também trazer para a igreja o conhecimento que os nossos estudiosos têm pesquisado, que têm trabalhado, e queremos torná-los mais acessíveis àqueles que desejam conhecer um pouco mais da obra deles, né? Muito bem, pastor Gabriel. Fica a sugestão aí para futuramente vocês lançarem algo sobre Levítico, né? Alguma pesquisa. Brincadeira aí com vocês.
Mas, falando sério agora, muito obrigado pela presença de vocês. A Unaspres é uma bênção. Você que não conhece, acesse ali unaspres.com.br. Você encontra os materiais da Unaspres no site, mas também nas principais livrarias, na Casa Publicadora Brasileira, na CPB Livraria. Você que é membro de um CELS, tem uma loja CELS aí no seu campo, na sua associação, você também pode procurar. E caso você chegue no campo ali e não tenha materiais da Unaspres, você procura o gerente e peça materiais da Unaspres, não é, pastor Bruno, pastor Gabriel, para que você tenha acesso a esses materiais também. Amigos, muito obrigado. Eu quero convidar agora o pastor Gabriel para fazer a oração inicial e, na sequência, então, iremos entrar na nossa temática. Gastamos alguns minutos aqui, mas são importantes porque os nossos irmãos, às vezes, não conhecem todas as instituições, todas as áreas de trabalho da igreja, então é importante a gente trazer também as informações. Pastor Gabriel, introduza, por gentileza, o tema para que nós... introduza a oração para que nós entremos no tema propriamente dito, por gentileza. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque temos vida e temos também a oportunidade de, neste momento, adentrarmos no estudo de Tua Palavra por intermédio da lição da Escola Sabatina. Convidamos o Santo Espírito para que se faça presente neste momento entre nós, conduzindo tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for comentado aqui, e que, de alguma maneira, essas informações encontrem lugar no coração daqueles que estão assistindo, estão nos acompanhando, e que essas informações possam também, Senhor, colaborar para que essas pessoas conheçam mais a Ti e também procurem mais ao Senhor e colocar também sua vida conforme a Tua vontade. Se conosco, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, para você que nos acompanha, então você sabe que toda semana nós temos um tema especial e temos um verso para memorizar. Mas antes de entrarmos no verso, eu gostaria de lembrar a você o tema desta semana, da lição A Verdade Presente em Deuteronômio é Convertam o seu coração. Você sabe, todos nós somos pecadores. E na vida cristã, onde o pecado infelizmente faz parte, nós aceitarmos ou buscarmos, na verdade, o arrependimento deve ser a parte central da existência de qualquer cristão. E nessa semana nós veremos exatamente como essa ideia de arrependimento por um caminho tortuoso, um caminho longe de Deus, é apresentado no livro de Deuteronômio. Mas, toda semana, antes de entrarmos propriamente no tema, nós temos a leitura do verso para memorizar. E o verso para memorizar desta semana, ele se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio, capítulo 4, verso 29, que diz assim: De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a alma. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Pastor Bruno, acabei de comentar aqui que todos nós somos pecadores e o arrependimento faz parte da vida cristã. É essencial a vida cristã. Mas eu queria começar contigo falando um pouco sobre a ideia vista ali na lição de domingo, falando um pouco do texto bíblico, do texto hebraico. Nós temos ali claramente digamos, uma palavra apresentada, um termo ali, né? Mi-iten, um termo hebraico que significa quem dará. Isso é apresentado ali, nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versos 25 a 29, mas especialmente no verso 29, né? Pastor Bruno, de onde se origina essa palavra? Qual é o significado dela? E o que nós podemos entender nessa leitura deste termo hebraico e desta passagem aqui de Deuteronômio, capítulo 5, versos 22 a 29? Especificamente, né, sobre a expressão mi e ten, né, ela aparece ali, ocorre no verso 29, quando é dito o seguinte, né, estamos ali em Deuteronômio 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração.
a gente vê esse quem dera aqui como uma expressão do desejo divino. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos, para sempre. Nós vemos que essa expressão, traduzida aqui como quem dera, expressa desejo. A partícula mi, né, essa expressão mi e tem, a partícula mi, como a lição apresenta, aponta para quem, e a expressão e tem, né, o restante aqui da composição, expressa o significado dará. Então, a gente aqui, quem dará? Ou pode ser embutido, quem me dará? E a gente vê a transformação dessa expressão para quem me dera ou quem nos dera em muitos textos bíblicos. A lição apresenta, né, a tradução de quem nos dera, por exemplo, em Êxodo 16, versículo 3, apresenta também quem dera em Salmo 14, versículo 7, mas eu queria expandir um pouco essas menções que estão aqui no texto, porque essa expressão me e tem, né, quem dará, ela acontece também bastante na literatura no livro de Jó. O livro de Jó, que é um livro também entendido como livro mosaico, mas ele não compõe um dos 5 livros do Pentateuco. Mas a gente entende, muitas vezes, né, pelos artefatos, né, textuais históricos, que provavelmente, né, o livro de Jó tenha sido escrito primeiro que os livros do Pentateuco. E existem várias ocorrências dessa expressão me tem no livro de Jó. E essas expressões, elas saem quase que, vamos assim, exclusivamente da boca de Jó. Muitas vezes ele fala, me tem, quem me dera, ou quem pudesse me dar, alcançar esse desejo. A gente vê, por exemplo, lá em Jó 23, quem me dera fosse escrita as minhas palavras, né? Ele queria que as palavras dele ficassem gravadas. Ele fala lá no 29, verso 2, quem me dera ser como fui nos meses passados, também é uma expressão ali usada por Jó em Jó 29, verso 2. Quem me dera, ou que me encobrisse na sepultura e me ocultaste, até que a ira do Senhor, né, se ausentasse, se fosse. E eles têm lá em Jó 6, versículo 8, quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus concedesse o que anelo. Então, essa expressão, provavelmente, era uma expressão muito comum e utilizada no dia a dia. Né? Você vê que Jó, ele, no seu diálogo, nas suas argumentações, ele expressa seu desejo, muitas vezes, a partir dessa partícula, me e tem, ou quem dará, ou quem me dará, ou quem me dera, numa realização de desejo. Em 1951, foi publicado um material por Henry German, que ele tenta caracterizar o seguinte, a dificuldade da tradução dessa expressão já na Septuaginta. Né? A gente tem, às vezes, essa dificuldade de pegar uma palavra do hebraico e traduzir ela literalmente para o português, mas já havia uma dificuldade da conversão dessa expressão me e tem, que de alguma forma tenta expressar o desejo humano como alguém que vai dar a resposta àquele desejo, já para a própria Septuaginta, que era a tradução do texto veterotestamentário, né, do Velho Testamento para a língua grega. E ele diz que, de alguma forma, né, ele expressa, está muito claro que essa expressão me tem, tenta dizer do desejo, do anseio pessoal nesse contexto, né, da literatura hebraica. E que essa expressão, ideia, a expressão dar, vamos dizer assim, quem dará, a expressão dar, parece que ela se oculta ou desaparece nas traduções, né? A gente não vê isso tão claramente na tradução, e ela acaba criando um arquétipo, um estereótipo de desejo, ou uma partícula chamada desiderativa.
que é uma partícula, uma expressão que expressa o desejo humano. Então, o dar, que é o item, ele se oculta, mas ele de alguma forma é transformado, ou ele se revela como assim, quem me daria isso? Ou quem me daria o quê? A resposta ao meu desejo. E aí a gente muitas vezes esquece do dar e fica só nas traduções, muitas vezes com o desejo. Que em algumas traduções do livro de Jó aparece quem, ou quem me dera. Então você vê várias manifestações de uma expressão de desejo. Mas o sentido original é o quê? É o anelo humano por alguém dar resposta a esse desejo, né? Isso fica oculto aqui, muitas vezes, na tradução. De certa forma, você vê aqui revelado o desejo do próprio Deus, né? Deus tinha o desejo especial que o povo fizesse o quê? Que ele tivesse um coração que seguisse e temesse os seus mandamentos. Então, da mesma forma como a gente vê no contexto humano, agora nós vemos a expressão me tem, revelando o desejo de Deus, né? Antes de passar para o pastor Gabriel, obrigado, pastor Bruno. A gente também ouve muito essa expressão traduzida como Oxalá, né? Oxalá eu conseguisse tal coisa. Oxalá o povo fizesse isso. Ou então no Brasil a gente fala, se eu tivesse. Se eu pudesse. Ou seja, essa expressão realmente é até um pesar por não conseguir, por não ter. Então é um desejo que você tem, mas é um pesar que você sente, né? Por aquilo não existir, não ocorrer. Pastor Gabriel, por gentileza, pode complementar? Especificamente o versículo 29 do capítulo 5, ele ao meu ver, ele expressa, aliás, ele é um monumento à liberdade humana. Quer Porque ler para nós nós, vemos... pastor Gabriel? Leia para nós que, o verso 29, por claro, favor. o texto diz o seguinte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes fosse bem a eles e a seus filhos para sempre. Esse texto ele é incrível porque ele rompe com toda visão que, de forma clássica, a teologia cristã tem tido até então acerca de Deus. Um Deus impassível, distante, supremo, cuja vontade de maneira nenhuma pode ser revertida. Então, quando nós vemos Deus entrando nesse tipo de relação com o ser humano, inclusive, basicamente fazendo um apelo implícito, povo de Israel, guarde os meus mandamentos, porque se vocês guardarem, vocês vão desfrutar de uma condição positiva, tudo lhes vai bem. Então, assim, para mim, o próprio Deus está se submetendo a esse tipo de desejo. Isso rompe com todo tipo de paradigma até então construído com noções sobre um Deus que predestina, um Deus que força suas criaturas. E também é interessante que, quando nós vemos esse versículo, nós podemos tirar a conclusão de que também, na raiz do judaísmo e também do próprio cristianismo, nós temos o próprio reconhecimento, em alguns aspectos, da noção de indivíduo, né? Porque ao Deus tratar o ser humano de maneira tão pessoal, conceder a ele liberdade, liberdade essa que o permite rejeitar ou aceitar a Deus, isso reconhece as pessoas não como uma massa de manobra cósmica, mas sim como indivíduos livres que podem aceitar ou não aquilo que Deus prescreve a eles. E também tem um outro ponto interessante, que ou geralmente muitas acusações em relação ao cristianismo, de que a religião cristã é uma religião que tolhe a liberdade humana, com os dogmas, com as doutrinas, com as limitações, a lei prende, o código moral cristão ele não se adequa ao padrão de liberdade contemporâneo, mas a forma como Deus ele convida o ser humano para a obediência nesse texto, ela vai muito contra esse pensamento. Por quê? Porque somente Deus sabe o que é bom para o ser humano. E toda lei divina, toda prescrição divina tem implícita o quê? A bem-aventurança daquele que obedece. Então, ao Deus conclamar, chamar o indivíduo à obediência, eles também está implicitamente convidando a ter uma vida o quê? Um pouco melhor nesse mundo. Então, esse é um ponto muito importante para se enfatizar, creio eu, nesse texto. Quando nós olhamos, para você que nos acompanha, quando nós olhamos para o panteão de deuses, sejam eles gregos,
romanos, babilônicos ou egípcios, nós vemos que o Deus de Israel, ele é bem diferente. Eu costumo dizer que todos esses deuses, pastor Bruno, eles são reativos, mas o Deus, o Yahvé do Antigo Testamento, ele é proativo. Os deuses que nós conhecemos dessas outras filosofias, eles são, como o pastor Gabriel colocou, eles são impassivos, são inamovíveis, e eles reagem, quando reagem, a uma atitude do ser humano. Mas já o Deus de Israel, não. Ele vai primeiro, né? Ele se deu, ele foi, ele sente o desejo, é um Deus proativo. Pastor Gabriel, entrando um pouco nessa ideia do que você colocou sobre o Deus de Israel, nós sabemos que a Bíblia tem evidências claras de que Deus ele é três coisas. Ele é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente ou presciente, ele sabe todas as coisas e ele sabe o que vai acontecer antes que elas aconteçam. A Bíblia não explica como isso acontece. Como Deus sabe de tudo? Não sei. Ela só diz que é assim. Como Deus está em todos os lugares? Não sei. Como Deus tem todo o poder? Não sei. Ela só diz que é assim. Mas falando sobre essa questão da onisciência ou da presciência de Deus, fica muito claro que Deus sabia que o povo certamente que entraria na Terra Prometida, antes de entrar, ficariam 40 anos no Egito. Quando entrassem, Deus sabia o que eles iriam fazer ali. Então, eu queria lhe perguntar, dentro dessa ideia da lição de segunda-feira, quando nós lemos Deuteronômio, você tem aí 4 na sua mão, pastor Gabriel, de 25 a 28, o que exatamente Deus disse aqui que o povo faria depois de entrar na terra que ele prometeu? E depois, não só até o 28, mas lendo de 29 a 31, o que Deus disse que Deus faria pelo povo? Ou seja, Deus diz primeiro o que o povo faria quando entrasse, mas ele também diz depois o que Deus faria pelo povo. Nos ajude a entender um pouco desse contexto de Deuteronômio 4, por favor. Deuteronômio 4 é um capítulo muito importante no contexto do livro todo, porque ele revela, ele lança o olhar do povo, através da revelação, para aquilo que ele faria lá no futuro. E é uma cena um tanto dramática, porque ao mesmo tempo em que Deus está exortando Israel à obediência, ele também avisa, assegura o povo de que no futuro esse povo ele abandonaria os caminhos de Deus. Isso é curioso, e também combina com aquilo que foi comentado anteriormente, porque Deus conhece o futuro, mas ele não interfere nesse futuro, ele preserva a liberdade. Deus ele é todo poderoso, ele conduz as galáxias, ele criou o universo, tudo está sob seu comando, mas uma coisa ele escolheu não dominar, que é a liberdade e o coração humano. Então, sabendo disso e conhecendo a própria natureza humana como ela ele já deu esse diagnóstico, já trouxe de antemão para Israel como seria a estada, como seria o futuro dele nessa terra que eles haveriam de então herdar. E Deuteronômio 4, 25 a 28, exatamente Deus está advertindo o povo, dizendo que eles entrariam na terra e abandonariam os caminhos do Senhor. E o curioso é que o autor da lição, ele aborda isso como sendo o esquecimento, né? Ele diz que em algum momento o povo ele se esqueceria dos caminhos do Senhor. E é importante pensar nesse fator do esquecimento, por quê? Porque quando nós vamos mais à frente, no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, após Moisés novamente transmitir os 10 mandamentos ao povo de Israel, há uma exortação um tanto profunda e forte para que o povo de Israel tomasse essas palavras e colocasse elas em suas mãos, em seu coração, inculcasse elas aos seus filhos, pensasse nela ao se deitar, ao se levantar, ao caminhar, em todos os momentos. O que nós podemos tirar de lição disso, olhando a previsão de Deus, de que no futuro Israel se apostataria na terra, e toda essa ênfase na lembrança
em ter sempre diante dos olhos a lei do Senhor. É basicamente aquilo que pode ser explicado com a seguinte frase: nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então, ao Deus exortar o povo de Israel para manter a lei, os seus estatutos, todo o seu padrão ético sempre diante dos olhos, Deus sabia que o coração humano ele está constantemente com tendência a se desviar. Então, o processo de se manter nos caminhos do Senhor é um processo que exige esforço do ser humano, exige não somente um esforço espiritual, mas sim também um esforço, vamos dizer assim, até mecânico. Nós devemos ter contato com a Bíblia, nós devemos decorar textos bíblicos, nós devemos orar. E aí que nós entendemos, talvez, os textos do Novo Testamento que fala orai sem cessar, porque o diabo está o quê? A derredor o tempo todo, esperando o menor deslize para nos tragar. Então, Deus sabia que o povo se esqueceria dos caminhos. Conforme aquele momento de Deuteronômio, em que Moisés estava transmitindo a mensagem de Israel, se afastasse em relação ao futuro, o povo tenderia também a se desviar. Mas o interessante é que, embora o povo fosse se desviar no futuro, Deus ele traz também um lenitivo. Ele promete o seguinte: vocês irão se desviar, mas se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, vocês serão aceitos novamente. E esse retorno, basicamente, é visto sob a ideia de conversão. Deixar o caminho de apostasia, deixar o caminho de obstinação, deixar o caminho de obediência e retornar para quê? Para Deus, para a comunhão, para justamente a fonte, a videira. Aí que nós temos a ideia: sem mim nada podeis fazer. Então, ao ser humano se esquecer, ao Israel se esquecer e abandonar, perder de vista todos os estatutos, ele ainda teria o quê? A oportunidade de retornar para Deus e Deus o aceitaria. Então, esse é um fato muito importante que só enfatiza ainda mais a multiforme graça de Deus, né? Ok, vamos lá. Pastor Bruno, pastor Gabriel falou sobre voltar. No hebraico, nós temos uma palavra chamada shuv, que é exatamente o verbo voltar-se, né? Aqui na lição de terça-feira, nós temos o termo techuvá, que é o retorno. E é interessante, a lição vem falando de como a graça de Deus é incrível, porque mesmo quando o povo cai, ele adora outros deuses, né? Recebe as consequências. Deus diz que se eles voltassem para ele os receberia. Pastor Bruno, o que Deus diz exatamente que faria pelo povo, aqui na lição de terça-feira, quando nós lemos Deuteronômio? O que tem ali no capítulo 30, dos versos de 1 a 10? O que o Senhor Deus disse que faria pelo povo, mesmo eles tendo cometido tanto mal, mesmo eles tendo se desviado, mas qual era a condição para que Deus cumprisse essa promessa na vida desse povo? O áudio está fechado, pastor. Ok. Você fez dois questionamentos, né? Um relacionado ao que Deus faria e qual era a condição, né? Acho que os dois se complementam. O que Deus faria? Né? O verso 3 fala: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor. Então fala dessa mudança da sorte deles, de trazer de volta, né? Trazer para a terra que eles herdaram e tirar eles desses lugares desterrados ou espalhados onde tivessem. Qual é a condição? A condição é o retorno, né? O techuvá. O que a expressão techuvá, ela não ocorre num vácuo, ela não ocorre num vazio dentro do livro de Deuteronômio. Um especialista em aliança no livro de Deuteronômio, né, chamado de Michael Selford, ele faz uma análise sobre o papel de Israel, como Israel é descrito ao longo do livro de Deuteronômio. E ele apresenta, né, que o livro de Deuteronômio ele é construído em cima de uma metáfora. Israel é apresentado como se fosse um viajante no deserto.
Israel viajante, e ali está, eles estão no caminho que Deus lhe colocou até o ponto de chegada, que é a Canaã. E, de certa forma, essa continuidade de estar no caminho de Deus é esperada. Ou seja, a aliança apresentada em Deuteronômio é apresentada como uma jornada. O povo precisa estar neste caminho. Isso ocorre algumas vezes, eu gostaria de citar algumas que podem ajudar-nos a ver isso de maneira mais clara. Por exemplo, em Deuteronômio 10, versículo 12, é dito: o que Deus requer do ser humano? O que ele quer? E aí está lá: caminhar em todos os seus caminhos. Aí tem lá: amá-lo, servi-lo. E a metáfora do caminhar com Deus, ou caminhar no caminho de Deus, é expressa também pelas atitudes que são esperadas, como amá-lo e servi-lo, né? A gente vê lá também, Deuteronômio 6, versículo 14, caminhe, ou seja, não caminhe ou não ande após outros deuses. Não ande no caminho dos outros deuses. Então, a expressão de caminhar no livro do Deuteronômio fala da relação de aliança com o povo. Caminhar no caminho que Deus especificou. Não caminhar no caminho dos outros deuses. Você tem ali em Deuteronômio 5, verso 32, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. 5:33, andareis em todo o caminho que vos mando. Então, a expressão caminhar no caminho de Deus é o que constrói a metáfora da aliança de maneira bem pragmática no livro de Deuteronômio. A palavra transgressão, que a gente traduz, né, como transgredir os mandamentos de Deus, se a gente voltasse ao original, como acontece lá em Deuteronômio 26, verso 13, a palavra transgredir é o quê? É sair fora dos limites, é ir além do caminho, né? E a gente vê também acontecendo lá em Deuteronômio 13, versículo 10, o que Deus é o que dirige eles no caminho. Deus é o que te tirou da terra do Egito e te levou nesse caminho. E aí a gente encontra também, depois do Deuteronômio 28, verso 29, que se eles não se mantivessem no caminho de Deus, na relação de aliança com Deus, em outras palavras, eles não prosperariam em seus caminhos. E é isso que o Techuvá tenta mostrar. Ou seja, eles estão agora fora do caminho original. E eles precisam fazer o quê? Pegar um retorno e voltar para o caminho. Para voltar para onde? Voltar para aquela condição que Deus espera que eles estejam, guardando os seus mandamentos, amando e servindo. Essa expressão Techuvá é uma expressão que ilustra a metáfora. Nós estamos numa jornada com Deus. Saímos fora, se desviamos, e aí acontece um monte de contratempos vamos dizer assim, nesse caminho que a gente pegou errado, né? A gente, seguindo uma viagem, a gente erra o caminho, aí perde tempo, aí gasta gasolina, né? A gente tem que, às vezes, dormir naquele lugar e acaba tendo consequências. Às vezes acontece num desvio, acontece um acidente. Então, acontece um monte de complicações, às vezes, quando a gente foge ou sai fora de um caminho planejado. E aqui nós vemos o Techuvá como o quê? Como o momento do GPS recalculando. É o momento agora de, opa, estou fora do caminho, deixa eu voltar. Só que o Techuvá, ele de alguma forma, ele é forte, porque não é a expressão do GPS externo decidindo pelo ser humano qual que é o melhor caminho para ele. É, na verdade, o ser humano se dando conta, a partir da vontade de Deus de buscá-lo, né, para o caminho correto, se dando conta que está no caminho errado e que agora precisa mudar a rota. Então, é o momento em que o ser humano enxerga que está no caminho errado e precisa agora seguir numa outra direção. E é interessante que essa outra direção, muitas vezes a gente pode entender, então agora o ser humano vai fazer... Não, é o ser humano voltar para Deus, permitindo que ele guie o ser humano de volta até o caminho correto.
Então, Deus é muitas vezes aquele que busca, e é Deus quem pega o ser humano de novo pela mão e vai guiando ele até o caminho correto, né? E isso vem bem ilustrado na expressão techuvá. O áudio. Obrigado, amigo. Pastor Gabriel, ainda em Deuteronômio 30:10, se quiser complementar, mas eu que lhe faço uma pergunta já. Ainda nesse contexto do arrependimento, do substantivo aqui techuvá, né? O verbo chuve é voltar-se, arrepender-se, e aqui tem um substantivo, né? Techuvá. Mas o que foi requerido do povo para que isso acontecesse? E de maneira mais prática, o que faz com que eu e você hoje nós aprendamos sobre o verdadeiro arrependimento? Porque muitas vezes nós achamos que estamos arrependidos, mas é só um remorso, né? Arrependimento é quando eu me arrependo daquilo que eu fiz, independente das consequências. Remorso é quando eu fico chateado e preocupado com o que eu fiz pelas consequências que eu vou ter, né? Mas o que a gente pode aprender sobre o verdadeiro arrependimento aqui? Eu vou complementar o que o pastor Bruno comentou e vou em seguida trazer a resposta para esse último questionamento. Quando ele falou sobre caminho, quando disse sobre padrão de procedimento, é curioso porque hoje nós vivemos em um tempo em que diversas éticas são propostas em nossa sociedade. Estilos de vida, maneiras de enxergar as coisas. E qual a diferença da Bíblia? Qual a diferença existente entre a ética proposta pela Bíblia e todos esses outros padrões éticos disponíveis no mercado contemporâneo, elaborados por filosofias, sociologias e vários outros campos do saber? A diferença entre a Bíblia e essas éticas disponíveis no mercado atualmente é justamente a capacidade que ela tem de diagnosticar e oferecer a solução precisa para os problemas da humanidade. Existem vários sistemas éticos que eles atingem apenas parcialmente a situação. Eles negligenciam a questão do pecado, lançam a questão do problema do ser humano para a sociedade, ignoram a esfera espiritual. E quando esses elementos são tirados fora da equação, o diagnóstico e, consequentemente, a própria cura oferecida, ou seja, o modo de viver, o padrão ético oferecido, ele acaba também se tornando equivocado. Então, ao Deus propor a Israel um padrão ético específico, sendo ele onisciente, conhecendo ele o ser humano, sendo o criador do ser humano, Deus, consequentemente, está oferecendo para o ser humano algo que funciona, algo que, na prática, traria o quê? Felicidade, na medida do possível, no mundo de pecado, traria bem-estar e, acima de tudo, comunhão com o próprio Criador. Então, esse é um ponto muito importante. Qual a diferença entre a ética cristã e as outras éticas? Ela é precisa, ela traz a resposta ao ponto, para os principais anseios e questionamentos humanos, né? E já em relação à pergunta que o pastor Júlio fez por último, em Deuteronômio 30, de 1 a 10, ainda na questão do arrependimento, do retorno, não basta o ser humano, não bastava o povo simplesmente se arrepender. Como o próprio pastor mencionou, que muitas vezes um arrependimento pode estar vinculado com a situação de remorso, algo que não é tão profundo, mas sim circunstancial, talvez um efeito imediato de uma situação problemática. É igual um indivíduo que vai lá, uma criança, a mãe avisa, filho, não desce correndo a escada, mas ele vai lá, desce e se machuca. E o arrependimento momentâneo por causa da dor, por causa da situação angustiante, né, de ter caído da escada. Então, ao Moisés trabalhar a questão do arrependimento e obediência, ali em Deuteronômio 30, nos versículos de 1 a 10, ele trata de um aspecto muito importante, que é a circuncisão do coração. Por quê? Por que isso? Ao falar de circuncisão do coração, pensando aí na antropologia hebraica, como que o Antigo Testamento enxerga o ser humano, nós vemos justamente que Moisés está tocando num ponto importantíssimo para o povo, que é o centro do indivíduo.
Ao circuncidar o coração, ao transformar o coração estar em aliança com o Criador, com o seu Deus, esse coração, ele é o quê? Um coração transformado. O centro do indivíduo estaria transformado, estaria mudado. Então, a obediência não seria por pressão, não seria obediência por constrangimento, mas sim obediência por convicção. Esse é o mais importante, porque agora nós tocamos num ponto importante, que é a questão da própria conversão do indivíduo. Há no mercado também religioso, vamos usar o termo mercado, talvez não seja o melhor, há no mercado religioso muitas propostas de conversão instantânea. Fui à igreja, ouvi um belo sermão, ouvi uma música, me emocionei e decidi entregar minha vida para Cristo ali. Foi um estalo. Agora sou cristão, estou convertido. Será que as coisas funcionam, a coisa funciona exatamente assim? Será que a conversão é uma questão de momento? Ou é algo como que vemos em Romanos, que é justamente um processo de santificação, um processo de colocar o próprio eu em submissão à vontade do Criador? E é importante trabalhar aqui também um conceito paulino, que é o conceito da escravidão. Ali em Romanos 6, nós temos Paulo fazendo uma exortação aos destinatários da Epístola aos Romanos. Ele, basicamente, em linhas gerais, fala: deixe de ser escravo do pecado e se tornem servos de Deus. O interessante é que tanto a palavra escravo quanto a palavra servo no grego são a mesma palavra. Então, o que é interessante nisso? É que numa condição pecaminosa, numa condição falha, tendenciosa para o pecado, a única solução para o indivíduo, ela está posta em se submeter completamente a Cristo. Entregar sua vida completamente ao Espírito. Somente assim o coração ele passa por uma circuncisão. Somente assim a mente do indivíduo é transformada. E quando a mente é transformada, acontece aquilo que está descrito lá em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 31. E o profeta diz o seguinte: então vos lembrareis de vossos maus caminhos e de vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Preste atenção nesse texto. Tereis nojo de vós mesmos e de vossos procedimentos. O processo do indivíduo deixar o caminho do pecado e passar a ter nojo daquilo que anteriormente ele gostava, daquilo que anteriormente o escravizava, é um processo que envolve muito trabalho. E um trabalho profundo, uma atuação dinâmica e constante do Espírito Santo. E essa atuação dinâmica e constante, ela só é obtida quando? Quando o indivíduo está constantemente em comunhão com o Criador, constantemente se voltando para o Criador, conforme na lição, no dia anterior foi discutido. Então, o verdadeiro arrependimento, ele envolve o quê? O colocar do coração em submissão total ao Criador, para que então ele faça o quê? Transforme esse coração e mude totalmente o quê? Os gostos, os desejos, e tudo aquilo que anteriormente ele amava, ele passa então a odiar. Ele é posto na mesma frequência do Criador, na mesma vontade do Espírito. E é basicamente isso que envolve uma conversão, um retorno, um arrependimento de todo o coração, né? Pastora Gabriel, enquanto você falava, eu me lembrava aqui de uma canção do pastor Fernando Iglesias, onde ele diz assim: sei que não sou perfeito, mas em Cristo eu posso ser. E ele dá a receita: me acorrentando a ele e ao seu poder. Ou seja, aquela ideia da palavra grega que você citou, evet, né? Que serve para servo, escravo, apresenta claramente que nós estamos acorrentados o tempo todo. Para você que me assiste, perceba, nós estamos todo o tempo acorrentados a algo ou a alguém. Se estivermos acorrentados a Cristo, seremos igual a Ele. Mas se estivermos acorrentados ao pecado, certamente seremos igual ao pecado. Eu me lembrei aqui também, antes de passar para o pastor Bruno, eu me lembrei aqui de um texto da senhora White, que ela escreve no livro chamado Caminho a Cristo. E para você que me acompanha, se você quiser buscar depois, esse texto, ela vem falando, pastor Gabriel, exatamente
do poder da decisão, essa questão de você entregar a sua vontade a ele, né? Deixa eu localizar aqui, eu quero ler com você. O poder da decisão, que Ellen White vem comentando, é muito interessante sobre essa questão. Basicamente, ali ela diz assim que nós não temos condição própria de fazermos aquilo que é correto. O ser humano não tem condição. Mas quando o ser humano busca a Deus, busca em submissão, se entregar a Deus, os resultados acontecem. Olha o que ela diz, pastor Bruno. Muitos perguntam: como eu devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Vocês desejam se entregar a ele, mas vocês não têm poder moral. Vocês são escravos da dúvida e dirigidos pelo hábito de vossa vida de pecado. E ela continua aqui. As suas promessas e decisões são como palavras escritas na areia. Todo fim de ano a gente faz promessas, né? Mas é só o ano virar que isso acaba. E ela continua dizendo aqui. Ela diz assim: mas não se precisam desesperar. O que vocês devem fazer é compreender que a sua verdadeira força de vontade, este é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. Deus deu ao homem o poder de escolha, e ele escolhe ou não exercê-lo. Vocês não podem mudar o seu coração. Vocês não podem, por vocês mesmos, se consagrarem a Deus. Mas vocês podem escolher servi-lo. Vocês podem entregar nas mãos dele a sua vontade. Ele, então, operará em vocês o querer e o efetuar, segundo a vontade dele. Então, veja, segundo o que o pastor Gabriel colocou aqui, nós precisamos escolher a Deus. Ser igual a Deus é uma escolha. Não é algo que acontece porque você simplesmente é mais bonitinho ou você recebeu um dom diferente. Não. Deus quer que nós escolhamos de todo o coração. Mesmo fracos, débeis, pecaminosos, nós podemos escolher servir a Deus. E o que é prometido aqui é que ele vai transformar a nossa vontade na vontade dele. Amém? Pastor Bruno. Júlio. Pois não, pastor Gabriel, fique à vontade. Me veio outra informação, uma outra reflexão na mente aqui. Eu acho que nós podemos resumir a grande luta do cristão como a luta pela permanência, que é a luta pela permanência em Cristo, né? Porque se ele que é quem efetua tanto querer, modifica o nosso ser de modo que nós procuremos o bem, estar distante, não permanecer nele, é estar numa condição de completa escuridão. Isso se aprofunda quando nós nos lembramos do versículo 4 do capítulo 2 do livro de Romanos. E lá nós temos a informação bem clara de que é a própria bondade de Deus que também nos conduz ao arrependimento. Então, se nós não permanecermos em Cristo, nós não estivermos em comunhão com Deus por intermédio do Espírito Santo, nem mesmo o arrependimento nos é fornecido. Então, a grande luta do cristão é a luta pela permanência. E essa permanência ela só é obtida como? Pela comunhão, né? Lembrando que qualquer galho fora da árvore, depois de alguns minutos ou dias, vai murchar, vai secar e vai morrer, não é verdade? E Cristo é a videira, nós somos os seus ramos. Pastor Bruno, falando de arrependimento e confissão, tem uma passagem ali em Mateus, Novo Testamento agora, capítulo 3, versos de 1 a 8, que apresenta a ideia de retorno. O que o discurso de João Batista tem a ver com Deuteronômio? E o que essas palavras têm de importante para a vida dos fariseus e saduceus? E se depois você quiser também, pastor Bruno, ler Marcos, capítulo 1, verso 15, como que Jesus relaciona essa questão do arrependimento com o verdadeiro evangelho?
Nós vemos aqui novamente alguns resgates de expressões que eram bastante significativas, né, para um judeu, para alguém que entendia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como a tradição de fé. João Batista fala no deserto, no capítulo 3, verso 2, arrependei-vos, né, porque está próximo o reino de Deus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele retoma a mesma ideia em Isaías, que já é presente no Pentateuco, do que Deus tem o seu caminho. E ele fala que a gente tem que sair do nosso caminho, das nossas veredas. Diz ali, endireitai as suas veredas. Ou seja, vão no caminho correto. E esse estar no caminho correto, ele parte dessa expressão do arrependimento. A gente tem alguns temas que são sensíveis, né, até o Adventismo nos dias de hoje, né, sobre o papel do arrependimento e da permanência, como foi colocado ali na expressão colocada pelo professor Gabriel. Vamos ler, antes de a gente tocar nesse tópico, o que Jesus diz, que está aí na lição também, em Marcos capítulo 1, né, versículo 15. Jesus dizendo, pregando o evangelho de Deus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa expressão de Jesus, ela é muito significativa para o adventismo nos dias de hoje. Jesus coloca na mesma frase arrependimento e a crença no evangelho. Algumas interpretações que têm emergido, mesmo no contexto do adventismo, acabam excluindo as duas temáticas. Muitas vezes o evangelho não tem nada a ver com o arrependimento verdadeiro. O evangelho muitas vezes tem mais a descrição sobre o papel de Deus. Aí você extrai do evangelho apenas o que Deus está fazendo. Mas o evangelho não é apenas o que Deus está fazendo. O evangelho constitui todo o plano de Deus para o ser humano, inclusive o tratamento que Deus dá para o pecado. Então, o evangelho é muito amplo, né? A gente vê as metanarrativas ali em Richard David, alguns pesquisadores, e inclusive a gente vê, infelizmente, nos dias de hoje, ataques a bases muito importantes do adventismo. Você vê, por exemplo, críticas a Ellen White com relação ao evangelho, né? Pessoas falando o que tem aqui de evangelho. Você vê Ellen White que escreveu O Desejar de Todas as Nações, Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus. Então, assim, alguns livros inteiros. É que muitas vezes nós pegamos ali parte das 100 mil páginas em Ellen White e alguns pegam só, vamos dizer assim, extrai só as broncas e muitas vezes criam uma falsa impressão de que ali, na verdade, existe o quê? Um retorno ao farisaísmo. Mas não. O próprio Jesus, o próprio João Batista tinha essa mesma tônica. O quê? Voltar para o caminho correto. O arrependimento era parte desse processo para voltar para o caminho correto. Aí você vê uma outra dificuldade emergente no adventismo, é que alguns acham que vão andar nesse caminho sozinhos. Aí não, então tá bom, então tem que voltar para o caminho correto, então deixa comigo que eu sei como é que eu faço. E aí você vê muitas vezes as pessoas traindo textos em Ellen White, textos bíblicos, e falando assim, então é isso que eu tenho que fazer. E aí se esquece do que está escrito lá na lição no sábado, e também a gente vê lá em Deuteronômio, no capítulo 5, que a escolha de estar no caminho de Deus e que se manifesta pela guarda dos seus mandamentos, na verdade, é escolha por andar na presença de Deus. Quando a gente vê lá o apóstolo Paulo, isso está na lição de domingo, lá em Romanos, né, no capítulo 3,
versículo 23, dizendo que todos pecaram, o que ele quer dizer? Todos se afastaram do caminho, transgrediram, né, entraram nas suas próprias veredas. Ele termina essa condição humana dizendo a seguinte expressão: todos pecaram e o quê? Carecem da glória de Deus. Quando a gente volta lá para Deuteronômio, no capítulo 5, quando chega nesse desejo de Deus de ter o ser humano de volta, a questão da glória de Deus também é apresentada ali, ó. Você vai para Deuteronômio capítulo 5, é dito ali, ó. Eis que o Senhor, versículo 24, livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eis aqui o Senhor, nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Então, essa manifestação de Deus que acontece aqui, Deus fala com o ser humano, é o que Deus está tentando reforçar naquele aprendizado do ser humano andar no seu caminho. O que ele queria? O ser humano andando na sua presença. O santuário era uma tentativa do quê? De Deus habitar conosco. O que muitas pessoas esquecem, e aí é manifesto muitas vezes assim: eu gosto do Deus que me ama do jeito sujinho que eu tô. Tudo bem, isso realmente é verdade, só que isso é só um pedaço da verdade. Em contrapartida, em contrapartida, você vê outras pessoas dizendo assim: pode deixar, Senhor, que eu vou limpinho na sua presença. O que também é outro desvio, né? Então, a gente tem aqui uma situação que não é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Ele quer o ser humano na sua presença. O plano dele é esse. E ele termina com esse desfecho: Deus habitando com o ser humano, né? A Terra sendo o centro do universo, Deus habitando com o ser humano. Só que para a gente estar na sua presença, o que ele precisa? Ele precisa fazer tanto um reparo quanto pagar o dano que a gente causou. Quando a gente saiu do caminho, a gente se envolveu em acidente, a gente fez um monte de coisas erradas e criou um monte de problemas. Aí Deus fala: não, tá bom, tudo que você fez de errado quando você saiu do caminho, eu vou pagar esse dano que você causou. E agora ele fala assim: só que eu tenho um plano de continuidade. Eu quero continuar trabalhando com você para você estar sempre na minha presença. E aí Deus paulatinamente vai transformando o ser humano. Então, esses temas hoje são muito sensíveis. São sensíveis porque, vamos dizer assim, é como se as pessoas pegassem um óculos e falassem: não, eu só vou usar o lado esquerdo do óculos. Não, eu vou só usar o lado direito do óculos. E alguns só olham para Deus indo em busca do ser humano perdido e sujo. E alguns outros só olham assim: não, Deus quer eu limpo. E aí escolhe ele mesmo correr atrás da sua própria purificação, né? Então, na verdade, quando a gente olha com as duas lentes, a gente percebe que o plano de Deus é muito abrangente. O plano de Deus é ir onde o ser humano estiver, não importando a sujeira que ele se encontrar, para trazê-lo de volta no caminho. E aí, qual é o desejo de Deus? Continuar trabalhando no ser humano, para ele não se afastar desse caminho. Isso está muito expresso, e encerro com isso, no Salmo 23. Muitas vezes a gente não percebe alguns detalhes do Salmo, mas o Salmo fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus, o quê? Ele vai estar comigo. No entanto, o desejo do salmista, ele é expresso no verso anterior. Você olha ali, por exemplo, no Salmo 23, né, qual que era o desejo do salmista? Ele diz ali: guia-me pela veredas da justiça. E ele fala de uma forma muito interessante: pelo amor de quem? Do seu nome. Assim, quando a gente escolhe o plano de Deus, né, Deus está querendo dizer: você vai se beneficiar. Isso aparece muitas vezes em Deuteronômio. Vocês vão prosperar, vocês vão ter uma vida melhor. Mas o desejo do salmista, ele é tão profundo e intenso que ele escolhe viver na vontade de Deus por causa do quê? Da honra do nome de Deus. E é isso, de alguma forma, que a gente precisa ver manifesto.
Romanos, ele encerra dizendo que Deus está disposto a pagar o preço do pecado, dizendo que nós somos justificados como? Gratuitamente. Através do quê? No versículo 24, diz, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Como é que Cristo se apresenta? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele reutiliza as metáforas veterotestamentárias para dizer assim, ó, segura na minha mão, vamos junto, eu vou te levar nessa jornada até o Pai. Resumindo o que vocês disseram até agora, a senhora White escreve no livro Parábolas de Jesus, página 202. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara, com amor eterno, eu te amei, por isso, com bondade, a atraí. Jeremias 31, 3. Queridos, eu quero agradecer muito a vocês, pastor Bruno Ferreira, pastor Gabriel Galvani, porque as reflexões aqui foram muito importantes. Tenho certeza que uma bênção para quem está nos assistindo e para quem ainda nos assistirá. E existem muitas coisas que nós ainda poderíamos falar aqui, mas como nós estudamos a lição junto com os nossos amigos, nós esperamos que você que está em casa dê pause nesse vídeo, se aprofunde e se ficar alguma dúvida, deixe o seu like, faça o seu comentário, nós entraremos em contato com você, caso precise, será um prazer atendê-lo. Amigos, que Deus abençoe vocês, pastor Bruno, que Deus abençoe a professora Naomi, sua esposa, pastor Gabriel, que Deus abençoe a professora Maria Júlia, sua esposa, e que Deus dê a vocês aí que trabalham nessa área tão importante, né? A área da pesquisa, a área de explorar o texto, de descobrir, cavar fundo, procurar mais, seja sobre a Bíblia, seja sobre o espírito de profecia, ou outras temáticas, outras áreas, que Deus continue guiando, amém? Eu vou pedir ao pastor Bruno que encerre com uma oração, e já quero me despedir de você antes da oração, que está em casa, dizendo, deixe o seu like, pegue o link deste vídeo e coloque nas suas redes sociais, compartilhe esse tema nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, coloque no Facebook, no Twitter, no Instagram, aonde você quiser. E continue conosco. Deixe o seu like, mas também se inscreva no canal e deixe ali o seu comentário e faça também a ativação das notificações para que você receba sempre em tempo real os nossos vídeos. Queridos, obrigado mais uma vez. Pastor Bruno, encerre com uma oração neste momento, por favor. Então, oremos. Santo Deus, obrigado por esse privilégio que tivemos juntos de revisitar a temática da lição da Escola Sabatina, junto com o professor Galvani, o professor Júlio, né? Pastores que têm atuado em áreas importantes da igreja, né? Tanto nas áreas de profecia, quanto as publicações junto à editora, ao Naspress. Que o Senhor continue a abençoá-los e abençoar também as pessoas que nos acompanharam ao longo desse estudo. Que as suas lutas, os seus desafios espirituais possam ser suplantados a partir do momento que a gente vai se aproximando de Ti. Que a Tua presença manifesta em nossa vida possa trazer um aroma do céu ao nosso lar, aos lugares em que estivermos. Ajuda-nos a manifestar aos outros a Tua vontade. E, ó Deus, se estamos afastados de Ti, ajuda-nos a retornar, ajuda-nos a voltar para o Teu caminho, ajuda-nos a voltar para as Tuas veredas, para as veredas da justiça. E isso não para a nossa glória, para a nossa honra, mas por amor do Teu nome. Que de maneira especial possamos lembrar
o quão bondoso e misericordioso tem sido para com seu povo, mesmo rebelde ao longo das gerações que se passaram sobre essa terra. Isso nós suplicamos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. Amém.